Boa noite, galera. Estamos aqui tentando fazer funcionar aí pelo YouTube, mas não conseguimos. Então vamos fazer essa transmissão aqui pelo Facebook, na nossa página, então, para tentar transmitir. A galera que está vendo aí vai dando um okzinho para nós aí. Vamos ajustando os últimos detalhes aqui para a gente poder, então, fazer a nossa transmissão. Por aí. É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Para te exaltar, Jesus. Por isso diante dele nos prostramos. Aleluia. Bom ter você aqui com a gente. Vamos adorar o Senhor. Convido você a estar orando, colocando a sua vida na presença de Deus. Em minutos iniciaremos a palavra. Aleluia. É o Senhor e motivo de louvor na cidade do nosso Deus. Tua presença, Senhor Jesus. Adoramos o Senhor. Alegria de toda a terra. Glória a Deus. Bom que você está aí. Que a presença do Senhor esteja sobre a tua casa. Que a presença de Deus invada o seu coração, a sua casa, a sua família. Que Ele nos dê um tempo de qualidade abençoado nessa noite. Ele é quem nos ajuda contra os nossos inimigos. E Ele está estendendo a mão sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a sua casa. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Seja Deus, só Tu és o Deus que nós amamos, Pai. Tu és o Deus da nossa vida. Queremos engrandecer o Teu nome no meio da dificuldade, Deus. Queremos agradecer ao Senhor pela Sua obra nas nossas vidas, Pai. Santo, Santo, Santo Deus. Teu amor poderoso, Jesus. Tu és o Deus da nossa vida. Amamos o Senhor. Glória ao Teu nome, Jesus. Glória ao Teu nome, Jesus. Glória ao Teu nome, Jesus. Amamos o Senhor. O Senhor é bom. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom.
Glória ao teu nome, Jesus. Que o seu nome seja adorado nessa noite, Pai. Que o seu nome seja poderosamente, Senhor, entronizado nas nossas vidas. Que o Senhor se torne o centro, Deus, da nossa vida. Que o Senhor seja o centro de tudo que nós somos e da maneira que vivemos, Deus. Alcança, Senhor Deus, cada casa, cada pessoa, cada amigo que está nessa noite, Senhor Deus, em casa com a sua família. Espírito de Deus, vai e toca a vida de cada um, Senhor Deus, nessa noite. Nós queremos que o Senhor, ó Deus, tenha tudo de nós. Que o Senhor seja tudo que nós mais prezamos e amamos, ó Deus. Nós queremos colocar o Senhor no primeiro lugar da nossa vida, no primeiro lugar do nosso coração, Jesus. Oh, amado Jesus, abençoa, Deus, os meus irmãos, abençoa a casa de cada um deles. Nos ajuda, Jesus. Seja o centro de tudo para nós. Aleluia. Que seja cada um que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo. Que o Senhor seja o centro de tudo. Sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Que sejas meu universo. Não quero a minha vontade, quero agradar-te. E cada sonho que há em mim quero entregar-te. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e teu poder seja o alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo. Que Ele seja o meu e o seu universo. Que Ele seja tudo de mais importante na nossa vida. Jesus, nós oramos nessa noite para que o Senhor seja o universo, Senhor Deus, e o centro da vida de cada um de nós. Pai, nesse tempo, Senhor Deus, de recolhimento, nesse tempo de quarentena, Senhor, nós estamos isolados de muitos convívios sociais. E talvez isso tenha nos levado a compreender alguns valores essenciais da vida, Senhor. E eu oro, Deus, para que esses valores continuem, Senhor, vivos dentro de nós, depois que tudo isso passar. E isso logo vai passar, Senhor. Porque não há mal que dure para sempre. A Tua palavra nos garante isso. E eu oro, Deus, para que cada um de nós, em Ti, Jesus, possamos descobrir o poder da soberania do Senhor sobre a nossa vida. Pai, que essa canção, ela seja uma verdade, uma realidade no nosso coração, Jesus. Toca, Deus, no nosso coração. E faça-nos viver assim, Jesus. Aleluia! Tu és soberano.
aquele que cuida de nós. Tu és aquele que nos alcança, Deus. Tu és aquele que cuida de cada um dos seus e que não nos deixa sozinhos jamais. Tu és soberano, Deus. sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. E tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo, Jesus. E tu és tremendo. Cuidas de cada um dos seus. Tem nos amado, Jesus. Tu és tremendo. Cuidado de nossas vidas, Senhor. O Teu Espírito Santo, Senhor. Tu és tremendo. Vem com o Teu Espírito Santo, Deus. Toca cada lar, cada família, Jesus. Tu és tremendo. Faça com que cada vida, Senhor, Mas apesar receba. Mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também, Senhor. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo, Tu Jesus. és tremendo. Vem, Jesus, sobre cada um, Pai. Eu oro nessa noite, Deus. Tu és tremendo. Tu és poderoso, Deus. Vem sobre a nossa nação, vem sobre esse mundo. Tu és tremendo. Enche esse mundo da Tua glória, Jesus. Enche esse mundo da Tua glória. Põe fim, Senhor. Põe fim, Senhor, a toda a soberba humana. E faça-nos experimentar uma graça como nunca antes. Pai, temos clamado por avivamento e o avivamento vem. Ele vem, Senhor, mas Ele vem trazendo consigo fogo. O fogo que limpa, o fogo que purifica, Senhor. O fogo que separa aquilo que é daquilo que não é. E nós clamamos nessa noite, Espírito de Deus, vem sobre as nossas vidas. Vem sobre a nossa vida, Senhor. Precisamos de Ti, Jesus. Teu amor poderoso sobre nós. Derrama em cada casa, derrama em cada coração, Jesus. Um pouco mais de unção. Deus, vem, vem. Cura, Jesus. Toca o coração, Senhor. Quebra todo cativeiro, Jesus. Toda prisão, Senhor. Tudo aquilo que nos afasta da Tua doce presença, Jesus. Nos entregamos a Ti, Jesus.
O Senhor se entregou por nós, Senhor. Como poder explicar esse amor? Não há como, Deus. Como te agradecer? O Senhor é tão bom pra nós. Tem sido tão bom pra nós. Você é bom, Jesus. Tu és bom. Como retribuir esse amor, esse amor? Não há como, Vem, Jesus. Vem sobre as nossas vidas, Jesus. Derrama o teu Espírito sobre nós. Mas apesar dessa glória que tens, e tu te importas comigo também, e esse amor tão grande eleva-me a amar-me a ti. Tu és tremendo. Aleluia. Ele é tremendo. Tu és tremendo. Ele é poderoso. Ele é grande. Nosso Deus é grande. Aleluia. Tu és tremendo. Tu és bom, Jesus. Tu és bom, Jesus. Aleluia. Nós temos entendido, Senhor, nesse tempo de dificuldade, que o Senhor é o único capaz de nos dar aquilo que nós precisamos. E nessa noite, Senhor, nós nos achegamos a Ti de maneira confiante, para Te dizer mais uma vez o quanto nós o amamos e o quanto o Senhor tem se tornado cada dia aquilo que de mais precioso nós temos. Deus, nós sabemos, e nessa noite eu quero orar dessa forma. Eu quero pedir a Deus perdão pelos pecados da nossa nação. Deus, nós temos pecado diante do Senhor, se não pela omissão, pelo envolvimento com as coisas dessa vida. E isso tem roubado de nós, Senhor Jesus, aquilo que de mais importante nós temos, aquilo que de mais maravilhoso nós temos para oferecer. Nós temos perdido o desenvolvimento da nossa fé. Nós temos dado, Senhor, a esse mundo muito pouco, Senhor. E eu sei que o Senhor está nos chamando. Eu sei que o Senhor está olhando para nós. E o Senhor tem o desejo, Pai, de que a igreja, Senhor, se manifeste, de que a igreja se levante, de que a igreja seja aquilo que é para ela ser. Deus, eu oro pelo nosso pecado de omissão, que nós temos feito grandes obras sociais como igreja. Como igreja, Senhor, no nosso país, nós temos feito grandes movimentos ideológicos e políticos, mas nós temos falhado, Senhor, em sermos a igreja do Deus vivo, Senhor. E nessa noite eu oro pedindo perdão pelos lugares onde nós ainda não alcançamos, que tem se perdido pelo pecado, que tem se perdido, Senhor, pela forma errada de viver, por não conhecerem a Tua palavra e nem o Teu reino, Jesus. Perdoa-nos, Pai, porque nós temos brigado entre nós como irmãos, e nós temos trazido com isso um grande peso sobre a nossa nação. Nós temos fortalecido as instituições e enfraquecido, Senhor, o Teu reino com isso. E nós queremos pedir nessa noite, Deus, faça-nos voltar ao centro e ao foco do Evangelho. Nós ainda somos a Tua noiva, Senhor, mas precisamos que o Senhor nos limpe, e que o Senhor traga de novo a Tua imagem, que o Senhor traga de novo, Senhor, aquilo que o Senhor sonhou para nós, para que nós sejamos o que devemos ser, Deus. Restaura a Tua igreja nesses dias, Pai, e faça-nos viver uma nova e poderosa mensagem, e que o Teu Espírito Santo, Senhor, se derrame sobre o nosso coração, e nós possamos, ó Deus, nessa noite, ser restaurados por Ti, pelo poder da Tua presença, pelo poder da Tua glória, Senhor. Eu quero, Senhor Deus, eu quero alcançar o posto de igreja do Senhor, vivendo e sendo tudo aquilo que o Senhor sonhou que nós fôssemos, cumprindo Seu poderoso chamado para nós, de sermos um povo que faz diferença, de sermos um povo que é vivo, de sermos um povo que é efetivo, mas não, Senhor Deus, de qualquer maneira. Um povo, Senhor Deus, que caminha naquilo que o Senhor já sonhou,
Pai, que o Senhor nos ajude, Pai. Que o Senhor nos ajude. Nós queremos ser assim, Jesus. Nós queremos ser esse povo que o Senhor chama de seu povo. E nós pedimos isso em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Que bom a gente poder estar junto, não é mesmo? É bom poder estar com você aqui. É bom poder saber que você está junto com a gente aí na sua casa. E eu acredito que são dias que não estão acontecendo sem nenhum objetivo, sem nenhum propósito. Esses dias estão acontecendo porque assim o Senhor designou no coração dele que fosse. E infelizmente nós estamos vivendo dias difíceis. Mas esses dias podem ser melhores se nós soubermos aproveitá-los bem, se nós pudermos olhar para eles e dizermos no nosso coração, nós vamos mudar e nós vamos nos tornar o que é para nós sermos. E aí o Senhor poderá vir sobre nós e o Senhor derramará sobre as nossas vidas o seu bom tesouro. Eu queria que nessa noite você me acompanhasse comigo aí na sua casa com a sua Bíblia, se você tem ela aberta por aí, que você pudesse pegar a sua Bíblia e abrir no Evangelho de Mateus, capítulo 25, do versículo 1 ao 13. Mateus, capítulo 25, do 1 ao 13. Tem uma palavra poderosa de Deus para nós lá, que vai nos ajudar a pensar sobre uma coisa que nós precisamos fazer nesses dias de quarentena, nesses dias de dificuldade, sabe? Deus colocou a gente em casa com algum objetivo. Deus nos deixou em casa com algum objetivo. Não é por medo da doença que nós estamos em casa. É por um propósito eterno maior do que nós imaginamos. É por algo maior do que nós podemos sequer discernir no nosso coração que nós estamos em casa. Porque foi Deus quem nos colocou e nos permitiu estar nessa posição. Não estou dizendo que Deus mandou a doença, isso é um outro assunto que a gente pode um dia até conversar, mas não estou dizendo isso, eu estou dizendo que esse tempo, Deus quer que a gente proporcione para o nosso coração um tempo de transformação, um tempo de crescimento, um tempo de enriquecimento. E assim nós precisamos aproveitar o tempo. Precisamos olhar para a palavra de Deus e ver o que ela tem para nos dizer para esses dias, que são para mim dias muito próximos do fim de todas as coisas, né? Nesse texto de Mateus capítulo 25, de 1 a 13, existe um texto, um contexto muito importante para nós e que tem uma mensagem muito forte para o nosso coração nesses dias. E eu queria que você realmente pudesse colocar o seu coração nessa palavra e você pudesse ouvir ela com toda a atenção do seu coração e que ela fosse de mudança para a sua vida e para a minha vida. Deus tem grandes coisas para fazer nesses dias. Ele precisa de uma igreja preparada, de uma igreja pronta. Mas o que é uma igreja preparada? O que é uma igreja pronta? Talvez você esteja perguntando aí para você mesmo. Já ouvi tanta coisa, o que é uma igreja preparada, o que é uma igreja pronta? Eu quero dizer para você uma coisa que eu acredito que é uma característica da igreja pronta. A igreja pronta, a igreja preparada, é aquela igreja que carrega dentro de si a palavra da verdade. É aquela que tem dentro de si viva a palavra do eterno, a palavra de Deus. E nesse texto de Mateus 25, ele cita bem claramente esse contexto e eu quero nessa noite te levar a compreender mais profundamente essa palavra junto comigo e que você possa também depois dividir essa palavra com outras pessoas. Diz assim a palavra de Deus em Mateus capítulo 25. As parábolas, principalmente essa parábola, eu quero dar só uma introduçãozinha pequena sobre isso. Essa é uma das parábolas de Jesus, e todas as vezes que nós lemos uma parábola na Bíblia, nós temos que estar com um pensamento fixo em uma ideia que o texto quer transmitir. E esse texto, ele quer transmitir para nós um ensinamento a respeito do reino de Deus. As parábolas de Jesus têm como principal objetivo trazer para nós algo sobre como o reino de Deus funciona, sobre como o reino de Deus deve funcionar. Então eu queria que você lesse junto comigo rapidamente esse texto e depois então nós vamos até um pouquinho conversar. Eu vou estar transmitindo um pouquinho daquilo que eu entendo ser a palavra de Deus para esses dias na nossa vida. Mateus capítulo 25, versículo 1 diz assim: o reino dos céus é semelhante a 10 virgens, que tomando suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. 5 eram prudentes e 5 eram loucas. As loucas tomaram suas lâmpadas e não levaram consigo azeite extra. Mas as prudentes levaram além de suas lâmpadas vasilhas com azeite. E tardando o esposo, todas tosquenejaram e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se então um grande clamor, e dizia: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas as virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. As imprudentes disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, que preparardes. Então as prudentes responderam: não seja caso que nos falte a nós e também a vós.
ide antes aos que vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprar, o esposo chegou, e as que estavam preparadas entraram para com ele nas bodas, e fechou-se-lhe a porta. E depois chegaram as outras, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos! E ele respondendo diz: Eu não vos conheço. Vigiai, pois não sabeis nem a hora nem o dia em que o Filho do Homem há de vir. Porque isso também é como o homem que, partindo fora da terra, chamou seus servos e entregou todos eles os seus bens. Isso aqui já é uma parte de uma outra parábola, nós vamos parar aqui no verso 13. E eu gostaria de poder conversar com você a respeito desse verso, desse texto que é tão importante para nós nessa noite. Como eu já disse, as parábolas de Jesus, as parábolas de Yeshua, elas precisam ser compreendidas dentro do seu universo, dentro do seu espectro, dentro da sua cosmovisão, do seu ambiente. E o ambiente dessas parábolas é o ambiente do reino de Deus. Elas estão explicando sobre como o reino de Deus deve funcionar. E às vezes a gente fica perguntando, como é que será que devia ser a igreja? Como é que deve ser a igreja? Leia as parábolas, estude as parábolas, volte os seus olhos para o contexto original das parábolas. Veja o que está escrito por trás, entenda o contexto não só espiritual, mas o contexto social, entenda o contexto de vida que essas parábolas estão trazendo para cada um de nós. E aí você vai ter uma noção completa a respeito daquilo que Deus estava querendo dizer quando enviou Jesus para esse mundo, e Jesus começou a dizer para nós sobre como deve funcionar o reino, através de simples, mas profundas parábolas. Essa parábola está falando de 10 virgens, está falando de pessoas. As virgens, nesse aspecto, simbolizam exatamente a igreja de Jesus Cristo. Simbolizamos nós, eu, você, sua casa, as pessoas que convivem conosco. A noiva é simbolizada dentro desse contexto dessa parábola através da igreja. A igreja é a noiva de Cristo. A igreja é a virgem que está esperando o noivo vir buscá-la. Mas veja, ele diz que nessa história tem 10 virgens. 10 é um número inteiro dentro da Bíblia. Então o que ele está dizendo é o seguinte: eu estou vindo para buscar a igreja inteira. Eu estou vindo para buscar todos os que dizem e professam e amam e confessam o meu nome. Mas aí ele começa a colocar alguns detalhes que estão acontecendo no meio disso tudo. Ele começa a dizer assim: mas 5 eram prudentes e 5 não eram prudentes. Então isso está querendo nos dizer o seguinte: existe uma parte da igreja que é prudente. Existe uma parte da igreja que está atenta. Existe uma parte da igreja que sabe para onde está indo. Mas existe uma parte da igreja que é descuidada. Existe uma parte da igreja que está distraída. Existe uma parte da igreja que não está olhando com a verdadeira importância, com a devida razão, com o devido esforço, com a devida dedicação, interesse de coração, o que é ser igreja. E ele diz, essa parte vai ter sérios problemas. Mas existe uma parte que está lá, interessada, que quer saber, que planeja, que olha para o futuro, que vê as necessidades, que não está olhando só para si mesma, mas que está olhando para a vinda do noivo e que está se preparando para esse tempo da sua vinda. Irmãos, eu não sei se já existiu um tempo onde a igreja estivesse tão distraída quanto no nosso tempo. Nós nos distraímos com quase tudo. Nós nos distraímos com vídeos, nós nos distraímos com WhatsApp, nós nos distraímos com Facebook, nós nos distraímos com um monte de coisas. Nós nos distraímos conosco mesmo. Nós nos distraímos com a quantidade de séries que nós temos para ver, assistir. Enfim, nós temos muita coisa para distrair. Mas eu queria dizer para você que a igreja de Jesus, essa igreja que ele vem buscar, é uma igreja desperta. É uma igreja que está olhando para frente, é uma igreja que está esperando, é uma igreja que está dizendo, eu sei que ele vai vir, e quando ele vier eu quero estar preparada. E veja que interessante, a Bíblia nos relata que essas virgens, elas vão para esse contexto, essa igreja que é o corpo de Cristo, que é essa instituição, que é esse contingente enorme de pessoas que estão separados pelo mundo inteiro, que estão em todas as partes do mundo. Essa igreja, ela tem características muito pessoais. A noiva, a virgem, que simboliza a igreja, está com uma lâmpada na mão. E essa lâmpada, nos tempos bíblicos, ela não era feita de metal, ela era feita de barro. Dentro dela colocava o azeite, e lá na ponta tinha um pavio que se acendia para produzir iluminação, para produzir luz. Veja, vamos analisar um pouquinho esses elementos. A Bíblia diz em Gênesis que o homem foi criado de onde? O homem foi criado do pó da terra. Deus o fez com suas mãos, colocou dentro dele o seu espírito e trouxe a ele vida.
A Bíblia está nos dizendo nesse texto que essa igreja, ela tem nas suas mãos uma lâmpada. Essa igreja é feita dessa lâmpada. Essa lâmpada que é o ser humano, o indivíduo, eu, você, pessoas individuais, cada uma, sozinha, separada, mas ao mesmo tempo junta, formam a igreja de Cristo. E que essa lâmpada, essa pessoa, ela precisa estar cheia de azeite, aleluia. E talvez aqui você possa pensar e dizer, o azeite é a unção, o azeite é o poder do Espírito, o azeite... Meu irmão, ele pode ser tudo isso. Mas nesse texto específico, os sábios de Israel têm quase... existe quase que um consenso, assim, a grande maioria deles pensa que, nesse texto, a lâmpada simboliza o ser humano, o homem, e o óleo dentro desta lâmpada simboliza a palavra do Eterno. A palavra de Deus que enche o homem e que produz luz no seu caminho. Então o que esse texto está nos dizendo é o seguinte: eu vou voltar para buscar a minha igreja. A igreja é um organismo grande. A igreja é o reino de Deus, está no universo inteiro espalhada, em vários cantos, em várias nações. Mas essa igreja é feita de indivíduos que são as lâmpadas, feitos de barro, imperfeitos, pessoas cheias de defeito, pessoas cheias de problema, pessoas com dificuldades, pessoas que têm suas falhas. É dessas pessoas que o reino é feito. O reino de Deus não é feito de gente perfeita. Ele é feito de gente com limitações, mas que está na mão de Deus, está no reino. E é a noiva. E essas pessoas, elas têm que ter dentro delas o azeite, que é a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz assim: luz para o meu caminho é a tua palavra. A tua palavra é luz para o meu caminho. Então, se eu começo a ligar os textos, se eu começo a olhar para esses textos com um pouco mais de atenção, eu percebo a mensagem profunda que está por trás daquilo que Jesus está querendo dizer. Ele está dizendo: o meu reino é feito de pessoas imperfeitas, mas que enchem o seu coração da minha palavra e que permitem que essa palavra esteja plena dentro deles, que ela encha a vida deles e que ela transforme eles em lâmpadas que iluminam o caminho desse mundo que está aí fora, perdido sem saber para onde andar. Jesus diz assim: não se coloca uma lâmpada debaixo de um balde. Não faz sentido. Ela tem que emanar luz, ela tem que jogar luz onde ela está, porque ela é lâmpada, e lâmpada veio para iluminar. E quem traz essa luz é a palavra. Pastor, mas e o fogo? O fogo é o Espírito Santo. Essa palavra de Deus que está em nós, quando ela é inflamada, quando ela é acesa, quando ela é ativada pelo Espírito de Deus, ela produz luz para o nosso caminho. Eu estou lá passando por uma dificuldade, eu estou lá passando por um momento difícil. Eu vou para a palavra de Deus, vou orando, vou pedindo para Deus falar comigo. Eu chego diante daquela palavra, aquela palavra se revela aos meus olhos e ao meu coração. E Deus começa a falar comigo, e aquilo começa a arder dentro de mim, tá vendo? É o óleo que foi derramado, agora o Espírito Santo vem a atiçar fogo. E aquela palavra começa a fazer sentido para mim. Aquela palavra começa a funcionar dentro de mim. Ela começa a girar dentro de mim. Ela começa a gerar vida. Ela começa a me fazer viver de uma maneira diferente. Ela começa a me fazer perceber a realidade à minha volta. E eu começo a perceber Deus agindo aqui, Deus agindo ali. E os problemas começam a se tornar oportunidades. Oportunidades de crescimento, oportunidades de viver coisas que eu ainda não vivi, oportunidades de enxergar o que os meus olhos não conseguem ver, uma fé ampliada, uma fé madura, uma fé viva. E eu começo então, irmãos, a ter essa palavra agindo e modificando o meu interior. É disso que essa parábola está falando. De pessoa que vai a Deus, que ouve a sua palavra, que é o óleo, que está cheio dentro dele. E essa parábola, ela conta que 5 das mulheres estavam lá e elas tinham uma diferença das outras 5. Tinham 5 que tinham a lâmpada, ou seja, faziam parte. Elas tinham óleo dentro da lâmpada. Mas a Bíblia diz assim: e atrasando-se o noivo, e demorando-se o noivo, apenas 5 delas tinham azeite reserva, azeite extra. Veja, nós temos vivido um tempo onde a igreja está aprendendo a ter apenas algo para o seu momento que está vivendo. Ela não está pensando no futuro. Ela não está pensando lá na frente. Ela não está pensando nas dificuldades, ela não está pensando nos problemas, ela está pensando apenas no agora.
Ela quer ser feliz aqui, ela quer viver aqui. Sabe, existe uma correria para ser feliz hoje em dia, que é injusta. É injusta. Todo mundo olhando para o seu umbigo, querendo a si mesmo feliz. A verdadeira felicidade a gente descobre quando a gente vive para fazer outras pessoas felizes. Não é uma coisa fácil. E eu não falo como alguém que já tem alcançado, porque eu, como Paulo, estou correndo para o alvo, mas ainda não alcancei. Mas sei que é isso que eu preciso alcançar. Então nós vemos nessa parábola uma igreja satisfeita com aquilo. Detalhe, uma igreja que não se preparou para a vinda do noivo. E aí o noivo chegou e bateu na porta. Elas também ouviram o noivo batendo. E alguém ouve e diz, o noivo vem, preparem-se, levantem-se, vão. 5 delas olharam para a lâmpada e disseram, ih, deu ruim. Por quê? Porque não tinham azeite extra. Elas só tinham a palavra para aquele momento. Elas só tinham azeite para aquele momento. E aí está o grande segredo dessa parábola. Essa parábola vem para nos ensinar que a igreja precisa ter mais óleo, que a igreja precisa ter mais palavra do que é necessário apenas para sobreviver. Ela tem que ter palavra extra. Ela tem que ter azeite extra para quando o noivo voltar, se ele se atrasar ou se acontecer alguma coisa no caminho, essa igreja tem azeite extra. Essa igreja tem palavra que a sustenta. Ela ainda pode recarregar a sua lâmpada. Cabe palavra dentro dela. Aqui ainda não veio. Ela não vive apenas queimando aquilo que só tem pro dia a dia, para sobreviver. Não. Jesus, Yeshua, está chamando uma igreja que tem azeite extra, e o azeite nessa parábola é a palavra de Deus. Você e eu fomos chamados para ser igreja, e a igreja de Deus não é ordinária. Ela não vive apenas com a sua porção para subsistência. Ela sempre quer mais, ela busca mais, ela ama mais, ela quer mais de Deus, ela quer amar mais Jesus, ela quer viver mais para Ele. Cada dia ela quer mais dele. Ela se enche um dia depois do outro. Ela lê um texto hoje, amanhã que ela lê 2, e depois da manhã que ela lê 3 e quer 5 e quer 20, porque ela nunca está satisfeita com a porção que ela tem. Não estou falando de você viver insatisfeito no sentido de nunca ser agradecido a Deus. Eu estou falando de você nunca ser satisfeito pela tua fome da palavra. Porque a palavra de Deus aqui está nos dizendo que 5 virgens estavam satisfeitas com a porção de subsistência que elas tinham, mas as outras 5 queriam mais. Essas outras 5, para mim, elas eram virgens não só prudentes, elas simbolizam a igreja insatisfeita, que quer mais, que deseja mais, que quer mais palavra, que quer viver a palavra de Deus como ela realmente é. Ela não está importando em fazer concessões, ela não está disposta a fazer concessões, ela não quer agradar as pessoas. Ela quer viver aquilo que Yeshua diz que nós temos que viver. Se ele diz para viver um dia de cada vez, eu vou viver um dia de cada vez. Se ele diz para mim que eu não preciso me preocupar com amanhã, eu não vou me preocupar com amanhã. Mas se ela diz que eu devo amar o meu amigo, que eu devo amar o meu irmão, que eu devo amar o meu inimigo, eu vou amar. Se ela diz que eu tenho que me superar no conhecimento de Deus, eu vou me superar no conhecimento de Deus. Irmãos, são 10 virgens que representam o reino de Deus, com lâmpadas nas mãos que feitas de barro simbolizam o ser humano, e dentro dessa lâmpada de barro existe um óleo, e esse óleo que está ali dentro é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é acionada pelo Espírito, que é o fogo que ilumina o caminho através daquela lâmpada. Deus está interessado nesses últimos dias em derramar o seu fogo sobre a palavra que já está dentro de nós. Veja que lindo isso, não? Deus quer usar a palavra que já está dentro de nós para nos atear fogo, para nós sermos luz aonde existe escuridão. E vamos falar a verdade, nosso mundo está escuro. Tem uma escuridão aí fora. Nós precisamos dar um jeito nessa escuridão. Nós precisamos ir até esse lugar, esses lugares escuros, esses lugares difíceis, e precisamos levar a palavra do Eterno a esses lugares. Irmãos, o mundo está clamando, a criação está clamando. Hebreus diz, o mundo deseja ardentemente, está em ardente expectativa pela revelação dos filhos de Deus. O mundo está esperando que você se revele como filho de Deus. O pessoal usa aí na questão do gênero, né, que tem que sair do armário. Eu queria dizer para você cristão, para você cristã,
Deus quer que você saia dessa posição de vitimismo, dessa posição mesquinha que a vida, que as circunstâncias e que até Satanás tem proposto para você. Ele quer levar você a ser um cristão de verdade. Amar a palavra de Deus acima de tudo nessa vida. Eu conheço muitos cristãos que têm falado da dificuldade que eles têm. Tem tantas opções hoje pra gente. É filme, é série, é celular, é na TV. Aonde você vai, você tem acesso a coisas que distraem você. Mas eu quero dizer para você, o reino de Deus não é feito de gente distraída. O reino de Deus é feito de gente preparada. E Deus está preparando sua igreja. Deus está dando para você dias para você ficar em casa. Sabe para quê? Para você se preparar, porque o fim vem. Jesus Cristo vai voltar para nos buscar. E Ele está vindo, Ele está às portas. Os sinais estão evidentes, irmãos. E eu queria dizer para você que esses sinais só manifestam a maior necessidade que a igreja tem de tomar a sua posição em Jesus. Encher o seu coração da palavra, mas acumular azeite extra. Investir no conhecimento bíblico, investir em tempo de oração, investir em tempo de comunhão com Deus, colocar louvores abençoados lá para tocar na sua casa e não ter vergonha de ser cristão e ser diferente e ser vivo, iluminar o caminho daquele que está em trevas. Sabe, irmãos, eu tenho acreditado de maneira fiel e verdadeira que essa parábola das 10 virgens é uma parábola que destaca características do fim dos tempos. Onde os cristãos serão convocados a não viver apenas daquilo que já têm, mas a buscar mais, a ter mais sede, a ter mais fome, a querer mais azeite dentro de si, mais palavra de Deus dentro de si. Nós vivemos em uma igreja tão rasa, tão pobre de palavra, que vindo uma perseguição ela não subsiste, porque ela não tem base, ela não tem óleo dentro de si, e o óleo não é o Espírito, o óleo é a palavra de Deus, o Espírito é o fogo. E o que o Espírito usa para atear esse fogo? O óleo que está lá dentro, a palavra que está lá dentro. Quando a palavra de Deus estiver dentro de você, você vai estar parado, de repente Deus vai vir falar com você, e aquela palavra começa a queimar dentro de você, que não é uma brasa viva. E você vai começar a se sentir incomodado, porque aquela palavra vai fazer sentido, aquele texto vai fazer sentido na sua vida naquele momento, e para a sua vida. E você vai olhar e vai dizer: Deus, agora eu entendo. Porque agora a palavra de Deus que está dentro de mim está fazendo sentido para mim, porque o Espírito de Deus está usando essa palavra extra. Pode continuar falando, o senhor pode demorar o quanto tempo. E eu queria dizer para você, apesar de eu dizer aqui que Jesus está voltando, que o fim está por aí, que Ele está vindo, ainda existe uma parte que a igreja precisa cumprir. E essa parte ninguém vai cumprir pela igreja. Você tem que cumprir essa parte. Essa parte é sua, ela está na sua mão. Ela está em você. E eu quero dizer para você, Deus quer fazer essa palavra viva queimar dentro de você. Leia a Bíblia. Se você não entender alguma coisa, tem meu Facebook aí, põe a pergunta lá, no que eu puder eu vou te ajudar. Pergunte para os seus pastores, pergunte para amigos seus que entendem mais a Bíblia do que você, peça ajuda. Você só não entende a palavra se você não quiser. Tem muitas pessoas que podem te ajudar. Pare de dar desculpas. Acumule azeite extra, acumule palavra extra para você. Porque nos tempos de escuridão, você não ficará em trevas. A palavra de Deus vai poder ser acionada dentro de você. Teu coração vai queimar dentro de você a palavra viva do Eterno. E você vai ser aquela pessoa que vai poder olhar para as pessoas e dizer: eu tenho uma palavra para esse momento, para que você está vivendo. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Eu sei que você pode viver uma vida diferente, porque a palavra de Deus diz isso, isso, isso. E você vai poder abrir os seus lábios e falar daquilo que está transbordando dentro de você. Não daquilo que você tem só para sobreviver. A gente não divide aquilo que é só para sobreviver. Você ouve os relatos das pessoas, por exemplo, na época do Holocausto, que passavam fome, tinham no bolso às vezes meio biscoito e tinham que dividir pedacinhos daquele biscoito para durar por dias, porque não sabiam quando iam comer de volta. A maioria dos crentes dos nossos dias tem vivido assim da palavra de Deus. Tem metade de um biscoito no bolso e vai tirando só o que é necessário para sobreviver, tá pele e osso espiritualmente falando.
E a Bíblia está nos dizendo que o reino de Deus não é assim. Que o reino de Deus é constituído por pessoas que amam a palavra, que querem, que estão queimando por ela e que estão desejando essa palavra. E como desejam essa palavra, estão buscando, estão cavando fundo para ir essa palavra. Eles querem mergulhar nessa palavra, eles querem que essa palavra entre dentro deles e faça sentido. Então eles estão buscando, eles estão clamando, eles estão querendo, eles estão com fome. E toda vez que Deus os dá de comer, nunca é suficiente, porque eles querem mais, sabe por quê? Porque eles são prudentes. Eles querem ter palavra de Deus, eles querem ter óleo sobrando para os dias de dificuldade. E quando dias de dificuldade vierem, eles vão olhar para dentro de si e vão dizer, peraí, pode vir. Sabe, crentes de verdade olham para os dias de adversidade e dizem algo maravilhoso. Crentes que estão vivendo fora da mediocridade olham para dentro de si, percebem que tem óleo extra dentro de si. Percebem que tem palavra de Deus extra dentro de si. E olham para essa palavra e dizem, pode vir. Vai vir dificuldade? Deixa vir a dificuldade. Vai vir provação? Deixa vir a provação. Vai vir problema? Deixa vir problema. Sabe por quê? Porque eu me preparei para esse tempo. Eu estou prudentemente preparado para passar por essa situação. Pode vir. Eu não gosto de passar por dificuldade. Acredito que você também não. E não estou dizendo que você deve pedir para Deus. Deus, por favor, me dá a prova. Me dá aí uma tribulação. Para! Em nome de Jesus. Está repreendido, amarrado, queimado. Não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu estou dizendo é que a pessoa prudente, que a igreja prudente, é aquela igreja que sabe e que vive feliz os dias bons, mas que olha para os dias ruins e diz, eu me preparei para esses dias. Eu tenho palavra de Deus extra dentro de mim e eu vou aproveitar esse tempo para crescer. Eu vou me tornar mais forte, eu vou me tornar mais vivo, eu vou sair disso mais inflamado do que eu já sou. E quando eu olhar para trás eu vou dizer, glória a Deus. O Eterno me presenteou com esse tempo, porque dele veio o querer e o efetuar, dele veio o poder, dele veio a graça, dele veio a misericórdia, para me tornar forte nesse tempo. E esse tempo me fez melhor do que eu era antes. E agora eu vou seguir adiante e nada vai me impedir de ser aquilo que eu preciso ser. Sabe, irmãos, eu fico muito triste quando eu vejo coisas acontecendo no nosso tempo. Eu vejo campanhas para prosperar. Prosperar é bom e é de Deus. Eu vejo campanha para adquirir coisas. Também é bom, também é de Deus. Deus nos deu esse presente. Mas eu sonho com uma igreja que se reúna e que diga, eu estou aqui para me preparar para o fim dos tempos. Eu estou aqui para me preparar para o momento da dificuldade. Eu vim aqui para me encher da palavra de Deus. Eu vim aqui para estender a mão para o meu irmão. Eu vim aqui para ser um com a minha irmã. Eu vim aqui para orar por pessoas. Eu vim aqui para ser instrumento de Deus na vida de alguém. Eu vim aqui para elevar o ambiente aqui aos céus. Eu quero que pessoas experimentem uma atmosfera espiritual quando entrarem pelas portas da minha igreja. Eu quero que as pessoas olhem para mim e elas vejam Deus agindo. Eu quero que seja assim. É essa a igreja prudente. É a igreja que olha para a palavra e que além de entender a palavra, ela vive a palavra. Sabe, irmãos, nós não podemos estar encantados com uma porção de distrações que esse mundo tem para nos oferecer. Nós não podemos nos encantar com pequenas coisas. Sabe, eu costumo dizer isso há anos e vou dizer isso talvez até o fim da minha vida. Não são coisas grandes que vão roubar o céu das pessoas. São pequenas boas coisas que vão nos desviar do caminho que leva ao reino de Deus. É uma distraçãozinha aqui, é uma coisinha ali, é um probleminha cá, é um probleminha colar, é uma dificuldadezinha aqui. Isso está nos roubando de Deus e das nossas prioridades. Mas você pode ser diferente, porque você não precisa ser uma igreja imprudente. Você pode ser uma igreja prudente. Pode haver palavra de Deus extra dentro de você. Mas a palavra de Deus extra não é para emprestar para alguém, não. As imprudentes chegam para as prudentes e dizem, não se te dá que nos dê um pouco do seu azeite? Elas dizem, negativo. Esse azeite que eu tenho, ele é para mim.
Vai você ao lugar onde tem azeite e busca azeite você mesma. Deixa eu te dizer uma coisa. Ninguém vive da experiência dos outros. Isso não é vida espiritual. Vida espiritual é feita das suas experiências com Deus. E aí estamos falando da palavra de Deus, que é o óleo dessa parábola. O óleo dessa parábola simboliza a palavra de Deus. E ele está dizendo nessa parábola, o seu óleo é responsabilidade sua, não do outro. É você que tem que ter o óleo extra. Você tem que ir lá comprar. O preço pro óleo extra quem paga é você. O preço por entender a Bíblia quem paga é você. É você que tem que pagar esse preço. É você que tem que estudar. É você que tem que perguntar para quem sabe. É você que tem que ir atrás. É você que tem que orar sobre isso. É você que acumula o azeite, porque você precisa comprar esse azeite. Tem um preço que você tem que pagar. Eu não estou falando de salvação. O preço da salvação já foi pago por Jesus. Eu estou falando do preço para chegar até o dia do final. Até o dia do fim. Esse preço é você que tem que pagar. Você tem que ter palavra de Deus extra dentro de você. E quando você tiver palavra de Deus extra dentro de você, aí, meu irmão, a sua vida muda de rotina. Você começa a olhar para as coisas de uma forma diferente. Eu conheço muito pessoal de outras religiões, de outras filosofias de vida, amo, tem muita gente querida, mas eu sou cristão. E eu sou cristão, sabe por quê? Porque eu acredito naquilo que o cristianismo prega. Eu acredito naquilo que a Bíblia fala. E a Bíblia fala umas coisas bem bacanas, que às vezes nos arrancam o couro fora, que nos deixam no vivo, mas que nos levam a entender que Deus não nos chamou para viver uma vidinha medíocre, rasteira. Deus nos chamou para viver um alto nível de vida. Eu não estou falando de riqueza material. O alto nível é um alto nível espiritual. O material é consequência, que pode vir ou não. Eu tenho irmãos na África que sabem mais e que vivem mais intensamente com Deus do que eu, e não têm recursos naturais. Eles são mais honrados nesse aspecto do que nós. Porque mesmo sem ter muito, eles se tornaram extremamente relevantes. E às vezes nós temos muito e somos completamente irrelevantes. Nossas igrejas têm se tornado berçários espirituais. Pessoas imaturas. Qualquer coisinha já estão cheia de nhenhenhê, cheia de não quero, cheia de conflito. Pessoas rasas na palavra. Onde há profundidade na palavra, não existe espaço para mesquinhez. A gente se torna mais intenso por dentro, mais maduro, mais vivo. A gente começa a viver de uma outra forma. A gente começa a ver as coisas de um outro jeito. E Deus quer abrir a nossa visão. O fim está próximo. E esse fim só será alcançado por aqueles que se comprometerem com a palavra da verdade. E a palavra da verdade é aquela que abre os nossos olhos. É aquela que nos faz enxergar não só a nossa realidade, mas a realidade das pessoas que estão à nossa volta. Aquela palavra da verdade que abre cantinhos escondidos da nossa alma, compartimentos separadinhos da nossa alma, e que nos mostra o quanto ainda nós somos imaturos. E ela nos desafia a uma atitude de maturidade de vida muito maior do que nós já pensamos em viver. Sabe, meu irmão, minha irmã, Deus está nos convidando para um novo tempo com essa epidemia toda. Deus está nos convidando a sermos melhores. Deus está nos convidando a ser maduros. Nós precisamos ser filhos melhores. Nós temos envergonhado o nosso Pai, mas nós ainda temos esperança. Nós ainda podemos ser igreja prudente. E Deus está chamando a mim e a você para sermos uma igreja prudente. Uma igreja que separa azeite extra, que guarda azeite extra, que tem palavra de Deus sobrando. E veja no final, ele diz assim, aquele que tinha azeite extra entrou, foi chamado pelo noivo, estava pronto. Mas as outras saíram. Não deixe para buscar o azeite que te falta no momento do sofrimento apenas. Busque a palavra que te precisa antes que a calamidade chegue. Se você fizer assim, você vai viver o melhor que Deus tem para a sua vida. Não deixe com que falte palavra no seu coração. Não deixe com que falte vida no seu coração. Não deixe com que as pessoas que estão à sua volta não consigam ver em você maturidade. Eu gosto muito de lembrar de histórias
que me fazem entender conceitos que a Bíblia me traz de uma maneira talvez não, para mim, às vezes não tão clara. Mas eu queria dizer para você que não existe, de maneira nenhuma, virtude naquilo que não há esforço. A Bíblia está nos dizendo: se esforce, tenha a palavra de Deus extra, não se conforme com pouco, não se conforme com uma vez, não se conforme com 15 minutos, queira mais, porque quando a calamidade vier, você destemidamente sai com o teu azeite na mão e distribua a tua luz pelo caminho que você trilha. Por isso, irmãos, nesse tempo de calamidade, se encha de azeite extra. Eu gosto muito de ver o que a Bíblia fala sobre a viúva, né? Que não tinha mais azeite, que tinha um pouquinho só lá, e o profeta diz ela assim: pega todas as vasilhas emprestadas, ou seja, vai atrás do pouco que cada um pode te ajudar para preencher aquele vazio que está dentro de você. Pergunte para as pessoas sobre a palavra aquilo que você não entende, aos seus vizinhos, às pessoas próximas de você. Pergunte. Enche tua vida da palavra de Deus. Sabe o que vai acontecer? A mesma coisa que aconteceu com a botija. Ela vai se encher, o azeite vai se multiplicar. A palavra de Deus vai se multiplicar dentro de você. E ela vai te encher de uma tal forma que você vai virar um transbordante vaso. E você vai ter palavra sobrando em você, sobrando na sua vida, para abençoar aqueles que estão à sua volta com o seu exemplo e fazer com que eles vão buscar também a palavra do Eterno. Seja você um distribuidor da luz de Deus para as nações que tanto precisam. Eu queria nessa noite orar com você. E eu queria pedir a você que você, junto comigo, se unisse em um clamor pela igreja dos nossos dias. Um clamor por uma igreja que se esqueceu de que a sua verdadeira identidade é fazer discípulos do reino de Deus. É trazer pessoas a Jesus. Eu queria que você clamasse junto comigo para que o fogo do Espírito viesse sobre o azeite que já está em nós e ele avivasse a palavra de Deus dentro do nosso coração. Que você pudesse, junto comigo, pedir a Deus: Deus, vem e enche as nossas vidas de azeite. Transborda a tua palavra no nosso coração e nos faça viver um novo momento. Que Yeshua inflame o seu coração de fogo e que toda palavra que está dentro de você tome vida. Vamos juntos orar por isso nesse momento? Eu chamo você para alguns minutinhos de oração comigo, em nome de Jesus. Vem, Jesus. Vem sobre nossas vidas, Jesus. Todos reunidos no mesmo lugar. Deixa o Espírito Santo de Deus entrar aí na sua casa. Ele quer te dar azeite novo. Todos desejando tua presença. Oh Deus! Todos reunidos no mesmo lugar. Eu estou aí com você, você está comigo, amém? Aleluia! Estamos num lugar espiritual nesse momento. Tua presença. Enche a vida dos meus irmãos da tua palavra, Eterno. Dizer ouvindo o som. Aleluia. Ouvindo o som que vem do céu. Ouvindo esse som, aleluia. Ouvindo o som que vem do céu. Oh, vem, Senhor. O vento impetuoso traz linguagem. Aleluia. Batiza a luz. Glória a Deus. O vento impetuoso traz linguagem de fogo. Batiza a luz. Batiza a luz. Te amamos, Jesus. Desperta-nos, Deus.
Aviva-nos, Pai, aleluia! Todos reunidos no mesmo lugar. Todos desejando tua presença. Ouvindo o Senhor. Ouvindo o som que vem do céu. Ouça o Senhor te chamar. Aprofunde-se na palavra. Ouvindo o som que vem do céu. O vento impetuoso traz em mais Aleluia. batiza a luz, batiza a luz. O vento impetuoso traz em mais de fogo, batiza a luz, batiza a luz. O vento impetuoso traz em mais de fogo, batiza a luz, batiza a luz. Vento impetuoso traz em mais de fogo, batiza a luz, batiza a luz. Que o Senhor encha o seu coração da palavra. Que o Senhor faça o Espírito Santo queimar a palavra em você. São dias de brilhar. Amanhã é um dia importante para a nossa nação. Nunca, na história do nosso país, um líder de tamanha importância clamou à nação que se posicionasse em jejum. Nós, cristãos, sabemos o significado do jejum. Amanhã, um grande dia, dia de arrependimento, dia de orações sendo levadas aos céus em favor da nossa nação. E a Bíblia diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, ouvirei a sua oração e sararei a sua terra. Sara o Brasil, Senhor, sara a tua igreja no mundo inteiro, e nos levanta como um povo relevante nessa geração. Eu queria que você se posicionasse como homem e mulher de Deus, na presença de Deus, para fazer diferença. Que o Espírito de Deus te leve a um nível maior. Que haja a palavra de Deus sobrando dentro de você, para que quando o dia mal vier, você esteja firme e consiga se encontrar com o noivo. Que o Espírito de Deus inflame o seu coração e te encha de vida. Deus abençoe você, Deus abençoe a tua casa. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você. O Senhor tenha misericórdia de você. O Senhor sobre você levante o seu rosto. E em nome de Yeshua, o Cristo de Deus, Ele te dê a paz. Que o Senhor te abençoe. E que a tua semana seja muito abençoada, muito cheia de graça. Curta a sua família. Medite na palavra de Deus. Ore o tempo e fora de tempo. Porque o fim vem e Jesus está voltando. Esteja pronto. Tenha azeite extra dentro de você. Ainda essa semana, logo no comecinho, nós vamos postar mais um vídeo. Eu não sei se eu vou fazer uma live aqui ao vivo ou se eu vou postar lá no YouTube. Hoje nós queríamos ter iniciado a nossa transmissão pelo YouTube, mas alguma coisa deu errado e nós não conseguimos. É tudo muito novo para mim ainda, mas a gente vai conseguir melhorar isso e aos poucos nós vamos transmitir sempre de uma forma melhor para você. Eu desejo que essa palavra tenha abençoado a sua vida. Nós estamos amando poder transmitir a palavra de Deus para um número grande de pessoas e que o Espírito de Deus te ajude a transmitir essa palavra para os outros. Que o reino de Deus seja edificado e que você seja uma noiva prudente. O Senhor te abençoe e que nós possamos viver o melhor de Deus para a nossa vida, em nome de Jesus.